Fala, sucesso! Que bom te encontrar, mais uma edição, mais uma vez o nosso bate-papo aqui, mais um episódio do nosso podcast que rola nas redes sociais, no YouTube, na TV Brasília, e você pode participar também deixando seu comentário, encaminhando, sim, compartilhando os cortes, sempre um prazer te receber por aqui. Hoje vamos falar com uma brasiliense que está todo mundo falando a respeito da participação dela, ela cativou todo mundo torceu por ela, mas uma resposta lá, que eu fiquei na dúvida também, tirou a chance de concorrer ao prêmio de 1 milhão, é isso? É isso mesmo. Bem-vinda, Luana de Ávila, tudo bem? Presente. Policial civil. Isso. Investigadora. Investigadora, Muito 8 anos. Bem. E aí você sempre foi bem em concurso, assim, provas? Conta pra gente. Desde pequena, assim, eu gostei de ser... Eu tenho um irmão que ele é bastante acelerado, né? E eu sempre fui aquela filha mais corretinha, que gostava da estrelinha na agenda. Eu sempre gostei de tirar 10 na prova, 9,5 para mim era um problema. Sério, Luana? Mas ao mesmo tempo também fazia atividade física, tinha amigos, não era aquele estereótipo do nerd 100%, mas com um coração nerd. Uhum. Essa é a verdade. Eu sempre tive esse coração nerd. Meus passatempos, cruzadinha, aquela... Como é o nome, gente? Agora me deu branco. Sei. Mas eu tenho jogos de trivia, de perguntas e respostas, caça-palavras, jogos dessa natureza. O jogo do milhão, lembra do Silvio Santos? Eu tenho no celular, 3 versões dele diferentes, inclusive. Eu gosto de passatempos mais intelectuais, porque eu tenho a mente bastante acelerada, então focar nessas coisas, assim, acaba me distraindo ao invés de me cansar. Tá, mas como é que surge o convite para participar do programa? É uma inscrição? É Como uma é que inscrição. Eu assisto esse programa desde o Show do Milhão do Silvio Santos, todas as versões dele, o filme Quem Quer Ser um Milionário, eu sou apaixonada. E assisto o programa participando ativamente do lado de cá. Você vai respondendo, né? junto. Vou respondendo, vou brigando. Não, seu burro, agora não era hora de usar ajuda. Participo ativamente. E meu marido uma vez falou assim: nossa, mas você fica brigando com o povo que participa, por que você não vai? Sim. Aí eu falei, tipo aquela pessoa que ora, né, pra que Deus dê o prêmio da loteria e nunca faz a aposta. Falei, bom, ele me deu um cutucão que doeu. Eu falei, vou me inscrever. Entrei lá no site, fiz a inscrição. A primeira parte da inscrição já são perguntas muito profundas da sua trajetória. E são várias etapas. Eu me inscrevi, salvo engano, em janeiro desse ano. E você vai passando um processo seletivo. Ah, é? É intenso. Tem uma peneira ali. Tem simulados, tem entrevista com produtores, tem entrevista até com psicólogo, até psicotécnico que eu fiz para entrar na polícia. Eu fiz de novo agora para participar. E faz todo sentido você falando, porque como é um show, Sim. é um programa de TV, então o participante ele precisa render. Isso, né? tem e as tem duas que ter vertentes, condições, tem que né? ter Não o pode ser conhecimento qualquer. e tem que ter o entretenimento. Exato. E tem que também ter o domínio emocional, porque às vezes a pessoa, aquela história, né, que a gente sempre ouve, poxa, eu fazendo aqui eu vou bem, mas na hora eu travo. A pessoa não pode travar então, lá, né? A gente até fala que tem a inteligência emocional, mas na hora ali treme na base. É, né? Treme. Aí você foi, passando todas as etapas. Cada etapa que eu passava eu ficava mais animada. Só esse rolê já foi ali, já zerei a vida. E você já começou a fazer planos? Que massa. Não, a gente tem que fazer, né? Se eu ganhar, vou dar um presente. Eu já sabia o que eu ia fazer, boa parte. Já estava mapeado desde a primeira vez que falaram que tinham lido a minha inscrição. Um plano, a gente pode saber? Não precisa falar tudo. Não, mas... é muito fácil, porque a minha mãe, ela teve um AVC quando ela teve 44 anos e ela ficou tetraplégica em função disso. E as relações com planos de saúde, elas não costumam ser sempre amistosas, né? Infelizmente. E por mais que o plano dela seja um plano muito bom, porque ela era servidora pública federal e tem um plano institucional ali, que é um plano bom, ainda assim os custos de qualquer tratamento costumam onerar a família. Então, o primeiro seria colocar em dia dívidas que eu fiz para que a permanência dela em casa, e que ela é internada em home care e não no hospital, seja sempre a melhor possível, a mais humana, a mais gostosa, porque a minha mãe é a pessoa que mais tem alegria de viver, assim, que eu conheço. Parabéns. E ela tinha uma frase que ela falava que quem não vive já morreu. Sim. Então ela não quer só se tratar, ela quer viver também.
Entendi. E aí eu levei minha mãe para Carnaval de Salvador, já levei minha mãe para shows, já levei minha mãe, levei muita bronca, que irresponsável. A gente chega num lugar, aí sobe com ela na cadeira de roda, numa escada que não seria tão apropriada. Mas porque ela queria viver aquela aventura. Sim. E aí, enfim, cara, avião. Já entrou em avião com aquelas escadas hidráulicas. Então, Parabéns. eu fiz muita doideira com a minha mãe. E pra fazer isso, os custos de uma pessoa normal para viver qualquer aventura, viagem, já são elevados. Sim. Quando você tem uma pessoa em condições especiais, esses custos triplicam, né? Porque você E tem aí? que levar toda a equipe, você tem que levar todo o suporte, medicamento, enfim. E eu sempre achei que valia a pena. E aí a gente acaba se endividando. Esses tempos atrás eu saí de férias, tem 2 meses, aí eu tava num parque e tal, e aí passou um grupo, tinha mais ou menos umas 10 pessoas, e no meio dessas pessoas tinha um homem mais ou menos da minha idade, imagino, tava numa maca e também com tratamento todo de cuidados especiais e tal. Aí eu consegui conversar com ele, com um dos familiares ali, aí eles falaram que antes do acidente, ele sofreu um acidente de moto. E antes do acidente de moto, todos os anos eles iam pro parque. Todos os anos. E que aquele era o primeiro ano que eles estavam indo Que depois que tinha legal. acontecido o acidente e tal. E que era um acidente até relativamente recente, tinha acontecido há 1 ano e meio, mais ou menos, tal. E eu achei, assim, tão bonito aquele comprometimento da família mesmo, né? Não, a gente sempre veio junto, a gente vai continuar vindo junto Sim. aqui e tal. Mas é um esforço e tem custo isso, né? Sim, sim. E Não muitos é dos acessível. custos, o plano realmente não cobre, não tem como cobrir. Uhum. Então fica às expensas da família mesmo. E tem como estudar, tipo assim, concurso. Eu sei mais ou menos que vai cair, faço um treinamento, um cursinho e tal. No caso de um programa como esse, tem o que vai cair ali Não nas... tem. E aí, Pode cair qualquer pergunta de tudo no mundo. caramba. Como eu sou treinada nesses jogos, eu sei que tem áreas de conhecimento que costumam cair mais. Tem uma técnica então, é? Não é que tem uma técnica, mas assim, você vê que em cada rodada, cada trilha do milhão, que a gente chama de trilha do milhão. Por exemplo, cai uma pergunta de moedas estrangeiras? Normalmente não cai ali, Certo. então você tem que saber alguma coisa. Cai uma pergunta de astronomia aleatória, sei lá, o nome da nossa galáxia. Aí você tem que saber mais ou menos. Agora, ali é mais ou menos como o roteiro do filme mesmo. Vai ganhar a pessoa que a trajetória de vida dela passar pelas perguntas. Porque Entendi. não tem como você saber tudo do mundo. Eu, Luana, sei muita coisa de muita coisa, mas o que eu não sei, com certeza, é muito maior do que o que eu sei. Então tem a sorte de cair coisas que você Você é muito- pelo menos ouviu falar. Você é muito curiosa? Muito. Eu sou investigadora, né? Ah, verdade, esqueci desse detalhe. E assim, sem perceber, você empraga isso na vida, do tipo, Com certeza. sei, essa história tá estranha, minha amiga não ligou, tô achando que... Eu sou curiosa demais. Você quer acabar comigo e falar assim, preciso falar com você. Eu também. Nossa Senhora. Meu e aí, Deus. se você não fala, eu fico até arrepiada. Não faça isso. Não faça isso. Impressionante. Eu sei como é. Então, assim, E até... aí eu já começo a criar milhões de possibilidades. Sim, É. a gente cria as hipóteses, mapeia todas as causas e os possíveis resultados de todas essas possibilidades. É chato assistir televisão com você, porque comigo é insuportável. Porque eu começo, eu vou trocando, assim, eu quero ver tudo que acontece. E às vezes um negócio que eu não tenho o menor interesse pra ninguém, eu fico vendo lá, tal. Você é assim também? Meu marido fala que eu escolho o programa mais insuportável que tá passando na TV de propósito. Ele fala que é de propósito. Mas não é, né? Porque pra gente alguma coisa é interessante, né? E assim, eu tenho muita gastura de passar por um negócio, ficar 30 segundos, aí prendeu minha atenção, aí ele muda de canal. Sim. Nossa, mas aquilo me deixa... Porque eu quero saber o final daquilo. Quero saber um pouco mais, né? E aí aquilo vai criando repertório. E você vai gravando minimamente. Por exemplo, caiu uma pergunta lá na minha participação que eu não sabia a resposta, mas eu fui pela etimologia da palavra, porque eu já tinha ouvido falar tanto do sufixo como do radical da palavra. Aí você junta e pum. E aí você dá uma resposta. Não, Luana, você é cabeção, Luana. Foi um chute, assim, foi um chute, mas que você vai criando Mas que, repertório tipo, de tudo que você faz, Eu né? nunca daria esse chute. Mas assim, se você não chutar lá, até na primeira pergunta eu travei mesmo. E aí o próprio Luciano, ele é muito legal. Ele falou assim, quem não arrisca aqui não petisca. Porque você só tem 3 ajudas. Entendi. E quando você Vai ter que dar um senta chute em algum lá, momento.
você duvida do que você tem certeza. Sim. Eu devia ter duvidado mais do que eu tinha certeza. Não ia cair na pegadinha. Eu já tô indo pra frente. Eu queria chegar nesse ponto lá, mas já que você tocou, como é que fica a cabeça, tipo assim, chuveiro? Que é o momento em que a gente fica pensando, tal. Como é que ficou sua cabeça depois do programa? Você fica, poxa, mas por que eu não falei? Aconteceu Cara, isso? eu tô até agora revendo esse momento e criando na minha mente diversas possibilidades diferentes do final, assim. Eu devia ter feito diferente, mas todas as vezes eu me perdoo, Arthur, porque Sim. se eu voltasse para aquela mesma situação, com a bagagem que eu tenho, eu ia dar a mesma resposta. Com a mesma convicção que eu dei a primeira. Talvez, se tivesse um pouco menos nervosa, eu justificasse mais a minha resposta. O que me traria um ruído de imagem. Porque quem é nerd não gosta de passar como errou uma pergunta de conhecimento, né? Até porque, aí eu tô falando por mim, tá? Até porque eu acho que você não errou, mas tudo bem. A controvérsia. Né? A história aí é meio, né? Mas, enfim. A Proclamação da República é um evento controvertido na nossa história. Existe bibliografia para várias diretrizes mesmo. Se você quiser sustentar uma resposta, você consegue referendar com material de ponta, assim. Não é qualquer pessoa falando. Vários episódios, né? Da Vários nossa história, episódios. Né? A nossa história é assim. E a gente está num momento de buscar a nossa história, até por esse momento conturbado politicamente. Então, o Brasil revisita os episódios e conta uma nova versão ressignificando papéis. Sim. E eu caí nesse furacão aí, né? Porque é exatamente essa situação. Essa controvérsia histórica, ela tem o papel do marechal militar, né? E a gente tem aí o papel que tem base também histórica. Tem. Né? E a gente tem o papel do vereador José do Patrocínio, que já era um homem negro e era um civil. Então a gente tem duas versões históricas narrativas aí, também, né? duas narrativas que hoje a gente tem uma ascensão de uma narrativa histórica não militar e de empoderamento das pessoas negras que tiveram seu papel na história negado antigamente. Que de repente pode ser a verdade mesmo, mas não é Pode ser. Né? Uma coisa assim unânime, né? Exato, e eu caí nesse furacão. Agora, se existe essa controvérsia desse tamanho... Não pode ser. Isso foi você que falou. Eu acho, né? Quem foi o camisa 10 do Flamengo no título mundial? Muito mais fácil, gente. Não tem controvérsia, né? Então... Sócrates, errou, perdeu, né? Mais fácil. Só uma dica. Mas vamos voltar para aquele ponto. Você aí passou lá pelas etapas. Como é que chega a confirmação? Vem um WhatsApp do Luciano Huck? E aí, Luana, vem pra cá, tal. Como é que é isso? Teve... Cada etapa que você faz vai chegando uma confirmação, vão contando. Olha, você passou, que legal. Agora tem uma etapa que a gente vai entrevistar você com seu marido. Aí, você e seu marido passaram, a dinâmica entre vocês é legal. Beleza, agora a próxima etapa é o psicólogo. A do psicólogo foi a que mais demoraram para me dar resposta. Eu fiquei preocupada com isso. Acho que descobriram. Isso, ó. Pois é, mas chegou. Confirmaram e falaram assim, não, ó, você foi selecionada, você tá disponível do dia tal, é isso. A Globo paga tudo. Tudo. Eles cuidam da gente em cada segundo. É tudo muito seguro para os participantes. Legal. E é uma experiência, assim, realmente fantástica. Bastidor. É gravado tudo de uma vez? Tipo assim, vários dias ou não? Só gravou a sua participação? Eu participei só da gravação do meu. Entendi. Pode ser que tenha tido outras coisas, mas Não você não sei. sabe. Chega lá no Projac, anda no carrinho, aquela mó coisa legal. toda, não é? Mãe, eu tô na Globo. Legal, aquele camarim lá, que ele sempre faz os Sim. stories. Não, aí ele fala com fazendo você. a maquiagem em você se sente Legal. total celebridade. Sim. Muito legal. E aí ele chega, o Luciano Huck troca uma ideia antes ou não? Não, conheci o Luciano no palco. Imunidade parlamentar, não tem nenhum envolvimento, nada, tal. Conheci o Luciano no palco. Legal, gente boa, né? Muito, achei ele muito legal. Eu já achava legal. Eu acho que o universo ele conspira para as pessoas que têm a mesma energia se encontrarem, sabe? Eu gosto dos programas do Luciano, que ele tem um pilar de entretenimento, mas com um serviço. Sim. Contato com o povo e
Ajudar. buscar melhorar, né? Sim. Melhorar o universo, pelo menos aquele micro-universo dele. Então, ele trabalha promovendo o entretenimento dele, mas ajudando pessoas, que é o que eu sempre busquei fazer na minha vida também. Que legal. E tem Então, como na sua profissão? Demais. Começa que o nosso, né, o nosso Sim. lema já é de Servir a salvar as população. vidas, servir, garantir a ordem. Mas ali na polícia, eu entrei e trabalhei 6 anos no Paranoá, que é uma comunidade que tem ali bastante vulnerabilidade social. Desafios, né? E quanto maior a vulnerabilidade social, maior é o contato da população com o Estado através da polícia. Então, ali no plantão, que é como uma emergência de um hospital, eu recebia pessoas perguntando tudo. Olha, a minha luz foi cortada, como é que eu faço? Então, ali eu tenho um pilar de serviço na minha vida muito forte. Eu gosto de me doar, de me entregar um serviço bom. Então, a pessoa chegava com uma dúvida não criminal, mas eu podia atendê-la. Que legal. Porque durante muito tempo eu neguei. Servir. Eu neguei a polícia na minha vida. Eu entrei na polícia porque eu passei no concurso. E como eu estudei e tinha uma vertente mais progressista, eu não gostava muito daquela perspectiva policialesca mais autoritária, o braço forte da lei. Mas eu entrei e vi que tem esse viés de serviço muito intenso. E que nas populações com maior vulnerabilidade é inclusive o mais intenso. Porque você trata tudo na polícia. Eu sou de uma cidade pequena, né? Bem pequenininha. Hoje tem 40 mil habitantes, mas na minha infância tinha menos. E a gente não tinha... Bom, primeiro não tinha internet, né? Mal tinha televisão. Então, quando eu queria saber um resultado de futebol, eu ligava na rádio. Acho que foi daí minha paixão pelo rádio. E às vezes o pessoal da rádio não atendia, eu ligava na delegacia. Aí atendia alguém lá, oi, tudo bem? Eu sou o Arthur. Quanto é que foi o jogo do tal? Olha e o pessoal respondia. Tá vendo? Serviço público. Porque você tem ali, sei lá, uma pessoa que tá pra apoiar, ajudar, enfim. A comunidade tem esse olhar muitas vezes, né? Que pena que em alguns momentos se perde isso, mas... Sim. E nesse contato você ganha muita informação. Informação hoje é poder demais, gente. Você consegue determinar políticas públicas por conta dessa informação que você recebe, simplesmente ao registrar a perda de um documento de uma pessoa. Isso é base de dados, sabe? A gente já solucionou homicídios com ocorrências de extravio. Olha só. Com informações de ocorrência de extravio. Por isso também que é importante fazer a ocorrência, né? É importante sempre atender. Você tá ali, o serviço público, a principal missão, a primeira, é servir. Mas eu digo assim, a população, né? Isso, servir aconteceu eu digo assim, aconteceu alguma coisa na minha vida, vou lá, faço a ocorrência, porque aquilo pode ser pequeno, mas pode ser indício de coisas maiores. Isso a gente vê demais, por exemplo, o delito de roubo a transeunte que leva um celular e que as pessoas são descrentes, assim, né? Não vou registrar que isso não vai dar nada. E talvez você não recupere mesmo, mas você dá informação Talvez pra não, polícia. mas eu posso te falar, existem depósitos da polícia com muitos aparelhos celulares recuperados que a gente não tem como devolver, porque não foi feita uma ocorrência. Exato. E a gente tem como rastrear, todo celular tem o número do e-mail dele. Então a gente consegue descobrir quem seria o proprietário do aparelho, se tiver essa ocorrência. Mas o pessoal não registra, a gente fica sem ter como devolver. E a própria medida de segurança também, de estratégia, né? Bom, se a polícia está sabendo que naquela região está tendo roubo de celular, ela vai colocar um policiamento ali. Que foi o que eu falei, de determinar as políticas públicas de segurança, para que a gente possa tomar decisões acertadas mesmo. Ó, você que está assistindo a gente aqui na tela da TV Brasília, eu tô trocando uma ideia com a Luana de Ávila. Ela é policial civil, investigadora e participou do Quem Quer Ser o Milionário, aquele programa da Globo, do Luciano Huck. E assim, conquistou as pessoas, muitos comentários, não somente dos brasileiros, muita gente torcendo por ela. E ela levou 5 mil, se saiu super bem, muito carismática, mas respondeu uma pergunta ali difícil, pegadinha, e acabou perdendo a chance de continuar no jogo. A Luana estava falando agora há pouco sobre o seu trabalho de investigadora. Então, além de saber responder lá no quiz da Globo, você também tem que saber fazer perguntas. Sim. Porque é através das suas perguntas que você vai achar o caminho ali do que você está investigando. Sim. Numa investigação, qual seria a resposta errada que você fala, tem alguma coisa errada aí? A resposta errada, ela é a contradição, né? O que a gente busca, normalmente o que você começa a
puxar a linha são as contradições, né? Mas eu não posso falar muito também entendi. das técnicas. Porque se existe a inteligência, existe a contra-inteligência, Sim. né? Mas assim, em via de regra, a gente trabalha buscando uma narrativa, a sua narrativa espontânea, para que a partir dali eu vá esmiuçando em pedaços e tentando fazer com que você me dê mais informações, mais provas, indícios, tudo, coisas que eu possa confirmar a sua versão ou contradições, espaços em branco para que eu possa negar a sua versão ou confirmar a versão de um terceiro. Então a gente vai sempre buscando a narrativa espontânea primeiro, para a partir dela juntar com o que eu tenho, todo o arcabouço probatório que eu tenho para confirmar a autoria e a materialidade de um delito. Entendi. Voltando ao Projac, né? Você contou ali da maquiagem, carrinho de golfe e tal, clima da televisão. A gente está vivendo um momento de pré-seleção de um reality, né? Do Big Brother, da Globo. Você participaria de um reality como tipo Big Brother, assim? Olha, essa é uma questão de chuveiro, viu? Eu mais nova, eu acho que eu participaria assim, sem piscar. Com certeza participaria. Hoje, eu já tenho algumas dúvidas. Primeiro que eu tô com uma bebezinha de 5 meses, ela ainda mama. Então, não é tão fácil assim você abdicar para ficar 3 meses enclausurado ali. Depois, o meu esposo, eu não sei se é bom largar meu esposo 3 meses, não. Não sei se eu faria isso. Por mim, se eu fosse só a Luana, eu iria com certeza. Mas eu acho que 3 meses longe de tempo, tudo, né? É tempo demais. E não tem jeito, a gente pode falar dos papéis na família, mas a mãe, ela tem um papel. Sim. E eu sou esse papel na minha família, tanto para as minhas filhas como para a minha mãe. São quantas filhas? 3 filhas mulheres. 3 filhas mulheres. Marcela, 16 anos, Helena, de 2 anos e meio e Lorena, de 5 meses. Maridão é uma ilha cercada de mulheres por todos os lados. Ele tem um harém. Uau! Que desafio! E aí, essa personagem sair desse cenário por 3 meses, uma base ali, né? Eu imagino um caos muito grande. Mas, por mim, eu adoraria participar. Claro, com aquele medo da pessoa que tem uma autocrítica grande, de nerd, de ficar falando besteira o tempo todo em rede nacional, né? Porque reverbera e hoje em dia a internet não perdoa ninguém. Sim, cancelamento tá aí. Mas eu acho que não, eu acho que de um modo geral, eu tento ser legal, eu acho que eu sou legal. Sim, super. Acho que eu sou legal. A Valéria... Mas a gente fala besteira, né, também. Que bom, então... né? A Valéria chegou agora há pouco ali na minha sala, né? Aí falando que você já estava pronta e tal. Eu falei, legal. E aí, como é que ela é, né? Porque a gente quer saber antes, assim como tem a entrevista lá Sim. no programa. É um spoiler. Aqui ela falou, é super legal, ela é super legal. Tá? Então você tem isso, que bom, parabéns. Mas mesmo assim a gente fala besteira e o cancelamento não perdoa ninguém. Então, Big Brother é algo que eu participaria com medo. Medo do caos em casa e medo... Porque eu também sou muito intensa e transparente. Eu não consigo não falar. Quando eu vejo, já falei. E aí isso pode ser complicado. Que lá é ao vivo. Sim. Você percebeu muita edição? Não, assim, o programa ele é fiel ao que aconteceu, mas ele... Quanto tempo foi de gravação? Eu acho que meia hora deram ali uns 12 minutos. Porque também eles precisam condensar as pausas, né? A gente fala, respira, aí tem uma musiquinha, eles cortam um pouco da música, mas é muito fiel ao que aconteceu ali. Desculpa a minha ignorância, eu assisti bem mais, assim, principalmente o Show do Milhão, o Quem Quer Ser um Milionário, eu não assisti. Então vai você e o marido, é sempre... tem o seu acompanhante, que eu legal. escolhi o meu marido. Legal. E aí ele participa. Isso é bom ou ruim? Pra mim foi bom, porque ele é meu porto seguro, Sim. Ele me conhece muito, então muitas vezes... alguém que segura sua mão ali, você fala, caramba, tem muita luz, caramba, olha esse tanto de câmera, meu Deus do céu. E aí você pega na mão dele, aí a mão dele tá gelada também, aí você fala, vamos junto. Sim.
Eu fiz essa pergunta que pode parecer estranha, mas acho que depende, por exemplo, da relação, né, que existe. Sim. A relação de vocês é muito legal de confiança, mas, por exemplo, uma filha com um pai que às vezes cobra demais na escola, tal, acho que a filha pode ficar mais Pode ficar insegura mais ainda, nervosa, né? Então tem que ser uma pessoa que é um porto seguro ali. Isso. No meu caso, eu não pensei em outra pessoa. Tô com a Ângela há 13 anos e, assim, ele é meu parceiro de aventura em primeiro grau. Você gosta de esporte radical, né? Muito. Caramba. Ele já não gosta tanto. Eu sou mais aventureira um pouquinho. É. Mas ele vai comigo. É mesmo? Aí chega lá na porta do toboágua, eu tô assim, ai meu Deus, aí ele, vai! Pum. Mas ele não vai. Ele não Eu vai. também não. Ele não vai, não. Ele não gosta de altura. É. Ele é uma pessoa pra segurar a minha mão mesmo. Legal. Talvez eu pulasse mais alto de forma irresponsável se ele não tivesse comigo. Montanha-russa, toboágua. Adoro tudo. Saltei de paraquedas 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Que legal. A primeira eu falei pro instrutor que foi sem graça a parte depois que abriu. Aí ele falou assim, Que é Aí com emoção. puxou a cordinha assim. Aí eu, eita, pode ser legal também a segunda parte. Eita, que doido. Eu sou bem aventureira, mas eu também não gosto de correr riscos desnecessários. Por exemplo, eu fiz o curso de paraquedista. Paraquedas não é um risco, né? Então, mas é essa parte que eu ia explicar. Justamente aí que fica muito clara a diferença de postura. da montanha-russa e ela pulou de paraquedas. Mas eu saltei, aí é isso. Eu busquei toda a segurança possível dentro desse episódio de aventura. Eu fui no Centro Nacional de Paraquedismo, Diminuiu fiz os o riscos. curso para entender o que estava acontecendo, quis aprender as possibilidades ali de morte mais intensas e como sanar essas panes, e não quis saltar sozinho. Não foi na louca. Porque ao final do curso você pode saltar com paraquedas amarrado no avião e aí você salta e ele já abre, né? Como eu queria a maior queda livre, que é a grande sensação do salto de paraquedas, é a queda livre, só pode com o instrutor. E eu também não queria morrer só. Então, se fosse pra morrer, tinha alguém ali que sabia dominar o negócio inteiro. Entendi. Que emoção é mais forte, mais intensa? Falar pro público, com certeza. Porque tudo que eu faço sozinha, eu busco controlar todas as etapas para diminuir os riscos, né? E quando você lida com o outro, você não tem controle de nada. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe a reação, você não sabe se vão te receber bem ou se vão te detestar e você vai ter que mudar os rumos ali. Então, como eu sou do sindicato também, né? Vira e mexe, a gente precisa falar com a categoria e precisa, às vezes, ser incisivo, às vezes, ser acolhedor. E você nunca sabe o que você precisa falar, como e como aquilo vai ser recebido. Então, isso dá um frio na barriga. Também. Porque é o que não tem controle, né? O que não tem controle assusta a gente um pouco mais. Vocês jogam também só entre policiais ou jogam também com... Não, a gente joga qualquer campeonato que você se inscreva. O universo do futebol feminino, ele tá aumentando muito, Sim. né? Então, tá tendo cada vez mais competições. E hoje a gente já tem quadrangulares, já tem campeonatos femininos aqui em Brasília mesmo. Tá bem crescente isso. A gente tem time do Corpo de Bombeiro Militar, também das Forças de Segurança. A gente tem time da Polícia Penal. Então, assim, tá virando uma febre. Graças a Deus, tá abrindo espaço para que cada vez mais mulheres participem. Na Holanda, que nós fomos na edição dos Jogos Mundiais Policiais em Roterdã em 2022, o pódio foi brasiliense. Caramba! A gente teve, salvo engano, o Corpo de Bombeiro ficou em primeiro. O time misturado O time do Corpo de Bombeiro é fogo. Não, mas foi só aquela vez. Isso não vai ficar assim, não. É uma disputa saudável entre as forças de segurança, tá? Que era muito legal, assim, dos times inscritos, metade era do Brasil. Entendi. E 3 times de Brasília. Inclusive, esse time começou como forças de segurança do DF. Aos poucos foram chegando mais jogadoras, Aí foi a dividindo. ponto que a gente teve que dividir. Segundo lugar ficou quem? Era um time híbrido da Polícia Penal com a Polícia Militar. Polícia Penal. E nós ficamos bom. em terceiro Time é bom. lugar. Prende muita bola, mas é bom. Essa foi boa. Eu tô todos é graça hoje, desculpa aqui. Viu? Foi ótimo. Foi uma... Mas assim, foi uma realização fantástica. Imagina Foi a um dos experiência. momentos sobrenaturais da minha vida entrar na cerimônia de abertura, representando o meu país, fazendo algo que eu gosto. Porque assim, respeito todas as formas, né, das pessoas aparecerem. Hoje em dia aparecer é o objetivo de vida de muita gente. Mas quando você aparece por aquilo que tem um significado para você e que na minha vida é
é compatível com os meus valores, Uhum. aquilo Aí- pra mim é realização e arrepia o corpo inteiro de lembrar, sabe? Então foi um momento muito marcante entrar lá, eu sou brasileiro, com a placa Emoção. Brasil no estádio, uma emoção muito intensa, assim. Nós preparamos um bate-bola aqui, a Valéria colocou algumas coisas para você responder de primeira, completar a frase, enfim. Vamos ver o que sai nesse bate-bola, pode ser? Vamos. Mulher Maravilha. Minha mãe, Seu marido? o príncipe Shrek. O que eu penso do futuro? Eu penso coisas boas. Não consigo ser uma pessoa pessimista. Assim. É pra ser rápido, né? Desculpa. Não, o que vier tá valendo. Positividade. Aqui não tem resposta errada, tá? Qual Ufa. é? Talvez tenha. Qual é a capital do Quênia? Nairobi. Uau! A moça da Casa de Papel, a melhor personagem do La Casa de Papel. Sim. Primeiro presidente dos Estados Unidos. George Washington. 5 sentidos humanos. Olha, isso tem controvérsia, tá? Mesmo? Dessa vez eu não tô nervosa, vou fazer controvérsia. Não são Como só assim? 5. Não? Ah, como assim? Me explica. Não, mas os 5 principais a gente pode falar, né? Que a gente tem a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, os órgãos correspondentes aos sentidos. Mas hoje a neurologia já fala em 7. Em 7 bem especificados, assim. Um deles seria o que diz respeito ao equilíbrio do corpo, e que seria o sexto, que não é o sexto sentido que a gente fala normalmente. Achei que você ia falar disso. Não. Esse aí é o vulgarmente falado sexto sentido, né? Que pra mim é real e muito importante. E o sétimo seria da autopercepção. Eu esqueci o nome Caramba. acadêmico desses dois, mas a gente tem... Hoje já é firmado os 7 sentidos. Ela é cabeção, gente. Parabéns. Quem escreveu a peça de teatro Romeu e Julieta? Então, a resposta óbvia... Não, tem outra pegadinha? Tem. Não foi o Shakespeare? Sou apaixonada pelo William Shakespeare. Ele escreveu a peça Romeu e Julieta, mas Romeu e Julieta é um hipertexto de uma peça da novela do... Agora eu esqueci. Da Branco, gente. Tá vendo? Tô nervosa Jeanette de novo. Claire. Não, ele é o hipertexto de um mito, o mito de Odívio, um mito antigo, Então não foi o Shakespeare. reescrito. A peça Foi então o não... Shakespeare. A peça foi o Shakespeare. Não há controvérsias. Então não é William Shakespeare. Não, não é. Mas se você for falar assim, Romeu e Julieta, existe a novela anterior, que é onde o Shakespeare se inspirou. Mas a peça é o William Shakespeare. Que legal. Viu só, gente? Aprendendo muito aqui. Olha, eu sei que tem um prêmio em dinheiro, né? 1 Era milhão. bom. Com certeza. Mas tem também outros prêmios. E eu acho que você ganhou todos os outros. Porque assim, você conquistou as pessoas que assistiram, muita gente torceu por você, muita gente percebeu que você sabe mesmo das O coisas. Brasil errou comigo. E assim, eu acho que você tem toda a base histórica para responder o que você respondeu. Porque não foi um chute, foi Não baseado no foi. conhecimento de fontes muito respeitadas, né? Sim. Se de repente não foi isso que aconteceu, cabe uma investigação, cabe que de repente todos os argumentos apareçam para fundamentar o que eles consideraram a resposta como a sua errada e a outra correta. Mas assim, você saiu super bem, parabéns. Ou não também, né? Deixar fluir, porque a experiência em si também, ela é muito válida. Eu vi na minha delegacia pessoas mandando foto no que legal. plantão, com a TV ligada, torcendo por mim. Eu vi famílias reunidas, subnúcleos da minha família Que e de legal. amigos reunidos para assistir TV Mudou aberta muita coisa no depois? sofá. Ainda não. Uhum. Assim, imediatamente o celular, né? Uhum. Brrr, acabou a bateria. É. De tanta mensagem, tanto print. Mas eu achei uma corrente de energia positiva sobrenatural. Eu espero que isso esteja abrindo portas na minha vida, toda essa torcida. Uhum. É uma energia igual a essa, eu só vi no dia do meu casamento. Assim, de estarem todas as pessoas confluindo para um fim específico de coisas boas na sua vida. Uhum. E ainda não mudou, mas eu tenho certeza que isso vai mudar. Porque é uma semente de bem que... Parabéns. Depois que acaba, como é que é? triste. Aí ele vai Ai, lá... dá um vazio muito intenso. Eu assisti o programa domingo agora, e você fala assim... Nossa, eu tava lá, domingo passado era eu.
E agora? Uhum. Né? Você fica com uma interrogação. E é uma euforia também, um momento ali, né? Não, e o corpo vicia, né, nessa Sim. euforia. E passa. Uma semana, já poucas pessoas insistem no assunto. Porque quase todo mundo, hoje é tão instantâneo que todo mundo fala com você imediatamente. Uhum. E aí depois continua reverberando, mas diminui a intensidade. Aí você Sim. fica, gente, será que já me esqueceram? E agora? Olha só. Mas é muito gostoso. O movimento de continuidade, ele existe, mas a grande massa já passou. E aí você tem que se acostumar a essa oscilação, né? Uhum. Que na minha vida não era tão real. Porque eu sou investigadora de polícia, servidora pública. A gente tem a adrenalina do trabalho, mas não tem esse volume de contato, assim. Uhum. Uau! Normalmente quem faz mídia é sempre o cargo do delegado de polícia, né? Uhum. Não o agente, que é o meu. Uhum. Então a gente fica mais blindado ali, não é tão acostumado com isso. Aí ele vai lá, cumprimenta aquela foto, a selfie e tal, e aí a produção te encaminha pro hotel e depois pro aeroporto, é isso? Não, a gente dormiu lá e voltou no dia seguinte, assim, Uhum. mas o dia, por exemplo, eu chorei a noite inteira. Caramba. No dia do programa, chorei a noite inteira. Porque Uhum. eu não gosto de errar. Não gosto. Ah, você se cobra muito. Eu me cobro. Mas, e assim, porque eu não errei uma pergunta que eu não sabia. Uhum. E aí isso Dói, né? dói. Você fala assim, cara, eu errei. Porque no concurso, eu concursada, né? Estudei para concurso. Acontece muito isso. Quando você gosta muito de uma coisa, estuda muito uma coisa, você procura pelo em ovo. Uhum. E aí você erra por saber demais. Uhum. Se eu não soubesse absolutamente aquele tema, eu ia pedir ajuda. Eu morri com a ajuda na mão. Ah, você tinha uma ajuda Tinha ainda? 2 ainda. Caramba. Então, você morrer com a ajuda na mão, você fala assim, puta, eu errei porque eu sabia. Aí isso é muito frustrante, sabe? Porque, enfim, aconteceu também. Superei, acordei bem no dia seguinte, falei, não, foi legal. E aí, quando eu vi na TV, eu falei, não, fiquei legal, tá tudo bem. Tudo ótimo. Acalmou o coração. Ô, Gabriel, como é que é o nome do programa lá do Marcelo Carvalho? É Mega Senha? Que tem aqui na Rede TV. Já assisti. Mega Senha. Ô, Marcelo, convida. Ela vai zerar o game. Convida. Ela vai zerar o game. Eu gosto também. Legal. Aqueles que fica passando assim, que tem que descobrir a palavra rápido, também sou fã. Legal. Só programa de nerd, né? Parabéns. Fico imaginando uma pessoa que chega num concurso público e vê a Luana lá, vai ser uma vaga a menos. Não, mas no concurso não é tão assim. Ah, modesta. Gente, tive a oportunidade de conversar com a Luana de Ávila, policial civil, investigadora, atleta, e que teve uma experiência recente marcante. Nós acompanhamos no programa do Luciano Huck, no quadro Quem Quer Ser um Milionário. Se saiu super bem. Teve uma resposta lá. Qual que era a pergunta mesmo? A pergunta que eu perdi Isso. era quem fez o anúncio oficial da Proclamação da República do Brasil em 1889. A professora Tereza, da quinta série, me ensinou que era o Marechal Deodoro. Pois é. Não é? Não é que não é. Aí. É um... Confundiu minha cabeça agora. O Brasil errou por causa disso. Porque quando você fala em anúncio oficial, você tem várias interpretações disso, né? Existe o anúncio oficial que foi feito na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro pelo vereador José do Patrocínio. Mas isso virou um decreto. E o decreto foi assinado pelo Marechal. E o movimento militar foi capitaneado pelo Marechal. Então a gente tem o Marechal como uma figura que Central. deu início e central nesse processo e como materializou juridicamente esse processo. O decreto número 1 da República é o decreto que proclama a República. E quando eu vi ali anúncio oficial, eu falei, bom, não tem nada mais oficial do que o decreto. E eu sou formada em Direito pela Universidade de Brasília. E aí, na minha cabeça, falou assim, bom, Marechal Deodoro. a resposta é o anúncio oficial, é o decreto. Quem assinou o decreto foi o Marechal, com mais algumas pessoas, mas o vereador não assina. E ele foi o primeiro presidente. Mas sabe o que eu acho? Então eu fui assim, ó, seca. Mas sabe o que eu acho? Só acho. E de repente você fez isso, mas não sei. Eu acho que na hora você tinha que ter falado. Então, mas aí é o nervosismo que eu te falei, acho. que no chuveiro, que quando a gente revisita o momento, Porque daí eles iam ter que consultar iam outras ter fontes. que consultar na hora. Eu E aí eu acho que eu perdi também essa oportunidade, talvez. Mas ali, eu nunca tinha passado por isso. Gente, são muitas câmeras em cima de você. E isso aconteceu no meu programa, não sei se vocês viram, que até o Luciano falou, que a Luana, rápida no gatilho, chegou, já sentou, já jogou.
Eu fui a primeira participante na história do programa que, ao ganhar um lugar no púlpito, no Pensa Rápido, já chegou, jogou e participou da Trilha do Milhão. Eu fui a primeira. Isso nunca tinha acontecido antes. Porque eu não sei se você viu que tem 6 pessoas ali e a gente joga um Pensa Rápido. Uhum. Então tem uma pergunta e quem responder aquela pergunta mais rápido é o único dos 6 que vai ao centro com o Luciano e participa da Trilha do Milhão. E você, papá. Eu cheguei, sentei, ganhei e participei do programa e foi isso. Então eu não tive um tempo de acostumar com a plateia. Baixar a adrenalina. De acostumar com o Luciano, que eu sou fã. Então não consegui baixar a adrenalina para ter essa serenidade de acertar coisas que eu sabia e justificar tanto assim. Aprendeu, né, Gabriel? Final de semana, então, no futebol, fez 2 gols, a bola chegou para você, você dá uma segurada, pensa, passa, toca, não vai direto pro gol, não, porque daí às vezes a gente pode... gente erra. Pode acontecer. A vida é assim. Foi bom esse papo, não foi? Eu gostei também. A gente encontra a Luana onde nas redes sociais? @Luana de Ávila F. Tem o Instagram, tem o TikTok. Eu criei o X. A minha filha Marcela, que tá sendo minha assessora nessas criações aí. Legal. E é isso. Tudo que você botar Luana de Ávila, você me encontra. Legal. Porque eu vou criando sempre com esse nome, né? Porque os outros nomes são muito comuns. Silva e Oliveira, tinha muitas. Vim pro Luana de Ávila, você me acha lá. Parabéns. Siga, vale a pena. Se inscreva também no nosso canal, ative as notificações para você acompanhar bate-papos enriquecedores como esse que tivemos com a Luana de Ávila. Valeu!